Nossa, demorei muito pra gravar sobre esse filme, mas dane-se, porque eu queria falar sobre ele. Porque assim, tem alguns filmes que chamam muito a atenção da gente, né? Por algum motivo específico, ou às vezes por vários motivos. Nesse caso, Miles Teller, Anya Taylor-Joy, dois atores que eu gosto muito, vieram ao Brasil divulgar esse filme. Mas não adiantou, porque pra mim, Entre Montanhas é já, de fato, um dos piores filmes de 2025. Eu acho que um bom diretor faz muita diferença quando a gente tem um roteiro ruim, um roteiro fraco. Mas aí, nesse caso, a gente já fica meio de meio assim, porque, pelo menos na minha opinião, o Scott Derrickson não é um diretor tão bom assim. E eu tô longe de querer vir com uma ânsia de histórias originais, sabe? Tipo, acho que o Tarantino é mestre de pegar histórias que a gente já viu, né? Mesclar coisas que a gente já viu e fazer um filme que não necessariamente é original, mas ele é realmente muito bom e tem uma direção que se destaca e tem algo muito marcante que talvez faça muita falta aqui no caso de Entre Montanhas, porque o Scott Derrickson, ele faz uma obra que o tempo inteiro ela soa algo muito derivativa, sabe? Sabe aquela coisa que você tá assistindo o tempo inteiro e você fala, eu vi isso em algum lugar. Já vi isso em um filme, eu já vi isso em um jogo, eu já vi isso em um quadrinho. O Entre Montanhas, ele desperta exatamente essa sensação, mas sempre parece que ele tá trazendo a versão mais diluída, mais fraca de algo que você já viu. E que você já viu sendo feito de uma forma ou melhor, ou pelo menos muito boa. Então quando eu falo que precisa de uma direção inspirada, é uma direção assim, bem inspirada, não inspirada especificamente em algo. Porque é justamente a sensação que eu tenho. É um filme que ele se propõe a muita coisa, né? Eu acho que tem uma mistura de gêneros ali muito forte. Ele traz romance, suspense, terror. Cada um desses gêneros tem tropos específicos, estilos específicos, clichês específicos, e resultam em um filme que ele falha em tudo que se propõe, sabe? Ele falha ali no terror, o terror é ruim, a ação é horrorosa, o romance não tem química, o suspense é jogado de qualquer jeito, né? Acho que ele logo nos primeiros minutos, inclusive, tem uma das piores cenas do filme, que é quando o Miles Teller, ele chega ali no lugar, e aí eles vão ter uma explicação, né? Uma explicação colocada da pior forma possível, que é um personagem falando para o outro, simplesmente, né? Gorfando as informações ali, botando tudo pra fora, filmada de uma maneira completamente qualquer, completamente blasé, e explicando que não, você é um soldado que vai ficar aqui porque lá no meio das montanhas, você vai ficar numa torre de observação, porque no meio das montanhas tem alguma coisa, e aí do outro lado da montanha tem outra torre de observação, isso vem de um acordo entre governos há muito tempo, é uma coisa super secreta, e é isso. Mas o que tem dentro da montanha? Não sei. Parece que é a porta do inferno. Sabe assim, é tudo tão genérico, é tudo tão colocado ali de uma maneira boba, de uma maneira desinteressante, que isso acaba transbordando para um filme que ele se torna muito cansativo logo nos primeiros minutos. Ele se torna aquela coisa super enfadonha. E eu queria falar justamente disso, porque que Entre Montanhas é esse filme que ele parece ser tão legal, ele parece trazer tantas coisas interessantes, traz um elenco bom, traz ideias boas, mas ele consegue desperdiçar tudo isso em um dos, como eu falei, já piores filmes do ano. Mas antes de eu continuar metendo pau nesse filme, eu queria só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que vai fortalecer bastante meu trabalho, vai me ajudar bastante aí. Tô sempre falando de filmes aqui no canal, de filmes aqui no YouTube. Seja de filmes lançados no cinema, filmes lançados no streaming. E se você também gosta de séries, livros e cultura pop no geral, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar do filme Entre Montanhas, dirigido pelo Scott Derrickson, que foi aí pra mim uma grande decepção, uma das maiores decepções que eu tive no cinema recente, porque eu me permiti criar uma certa expectativa, eu me permiti me interessar por esse filme, querer assistir esse filme, e aí eu precisei de 3 tentativas pra finalmente chegar ao final. Nas 2 primeiras eu dormi, logo no começo do filme, e quando eu finalmente passei dos 15 minutos iniciais, eu acabei assistindo até o final, me decepcionando a cada cena, mas sem querer desistir, porque eu sabia que se eu parasse ali no meio, eu não iria conseguir começar de novo, eu não iria querer começar a assistir esse filme de novo, mas eu tinha que assistir até o final, principalmente porque eu queria trazer um vídeo aqui no canal. E é muito louco, né, porque esses filmes de streaming parece que eles ficam cada vez mais flertando ali com aquele limite entre o cinema e a série de TV. Aqui no caso de Entre Montanhas, é um filme que ele passa a sensação o tempo inteiro que ele foi pensado para ser uma série, que ele foi pensado para ser algo talvez mais completo, mais aprofundado, até com um desenvolvimento um pouco mais lento ali de personagens, mas que acaba sendo meio apressado, como que na verdade o projeto ele mudou no meio do caminho, tá? Isso não seria algo inédito, a gente sabe que Moana 2, por exemplo, foi pensado para ser uma série, foi idealizado como série, pré-produzido como série, e aí mudaram no meio do caminho para um filme, e isso fica muito claro
quando a gente vai assistir. E eu sinto que o Entre Montanhas, eu não posso dizer se ele realmente foi pensado pra ser uma série, mas a impressão que eu tenho, depois de assistir o filme, é que sim, ele foi pensado ali pra ser uma série, pra ser um seriado. Ele foi pensado isso, e no meio do projeto, eles decidiram ali, a Apple, não, vamos fazer um filme. E aí ficou esse filme que é muito estranho e não consegue realmente desenvolver nada direito. Até fico pensando se ele é realmente um filme muito ruim ou se ele é só algo muito genérico, porque tudo que ele faz, desde ali da direção de arte, né, o design dos monstros, o design das criaturas, até a forma como ele conduz o romance, é tudo feito de uma forma bem bestinha, bem genérica, bem que vai remeter a filmes, jogos. E aí eu fico pensando se ele só me prendeu nessa sensação de que, pô, já vi isso em algum lugar, ou se ele realmente é mal conduzido, mas eu acho que é um pouco dos dois, porque eu acho que é justamente se a direção ela fosse realmente inspirada, se ela fosse realmente uma boa direção, eu não teria ficado tão concentrado no fato de que esse filme é tão genérico assim. Eu teria, aliás, me deixado levar pela história, me deixado levar pelas cenas de ação, mas nada disso é realmente bom o suficiente pra me convencer. Eu já falei aqui no canal que eu não sou a pessoa que me apega demais a pequenos problemas dos filmes, então pra mim, pra algo me incomodar, é porque é muito grandioso. Então assim, as cenas de ação desse filme me incomodarem é porque elas são realmente cenas muito mal dirigidas, muito mal montadas, muito mal dirigidas. Alguns momentos que poderiam ser mais momentos massa velho, né? Tem um momento que eles estão ali erguendo um carro e aí eles pegam, né, a personagem da Anya Taylor-Joy, ela tá com um machete. Cara, aquilo ali poderia ser muito foda, aquilo ali poderia ser o pôster do filme, a imagem pra divulgar o filme. Mas ela é filmada de uma forma tão ruim, é tão qualquer coisa, que eu vi uma cena assim completamente empolgante e eu fiquei só... Falta quanto pra acabar? Tipo, você tem que acabar. Falta muito pra acabar? O que eu acho que pode ser talvez uma das piores sensações pra um filme te despertar. É você perguntar a si mesmo se ele tá próximo de chegar ao fim, sabe? Se você não aguentar mais assistir esse filme. Ah, Adam, mas ele é uma mistura, né? Você falou que ele é uma mistura de terror, romance, suspense e ação. A ação e o suspense você já falou que é ruim. O terror, pelo menos, é legal? Não! O terror é completamente escanteado, é completamente ali deixado mais pro fato de a gente ter criaturas. Então, assim, o fato de ter criaturas meio que, então é um filme de terror. O que, não, nunca é algo realmente assustador, nunca é algo trazido pra esse ângulo, né, de vamos tentar criar uma atmosfera, vamos tentar criar algo mais tenso pra gente sentir medo por esses personagens, né? Então o filme acaba dispersando a aura de terror que ele poderia criar, a atmosfera que ele poderia criar. Ele até tenta criar, mas ele tenta criar da forma mais possível. Acho que o próprio filme que adaptou Silent Hill faz isso de uma forma muito melhor, por exemplo. O filme lá de 2005 já fez algo muito melhor do que feito aqui. E que poderia ser algo pra compensar um pouco o fato da gente ter dois personagens que a gente não se importa. Se a gente pelo menos tivesse uma atmosfera de terror, a gente poderia ter medo pelos personagens. Mas não. E também não ajuda o fato da gente não se importar com esses personagens. A gente simplesmente não ligar. Porque até o romance que ele vai criando aqui é muito ruim, meu Deus do céu. O fato de você trazer dois atores bonitos não significa que eles tenham química, tá? E a química deles aqui é praticamente inexistente. Nossa, como é ruim. Todas as ideias ali meio que do flerte, da forma como eles se aproximam, e aí quando eles finalmente, sabe, chegam, né, eles estão separados ali pelas montanhas. Então no momento que a gente vai ter uma aproximação física, literal dos dois personagens, ainda assim é muito ruim, ainda assim os diálogos são muito ruins. Toda a sequência dessa aproximação não se justifica, ela é muito esquisita. E acaba sendo aquele romance que a gente meio que não se importa, sabe? A gente não vai se importar se eles não conseguirem ficar juntos, a gente não vai se importar pro perigo que eles estão correndo. Porque no final das contas o romance é completamente mal construído aqui. Acaba sendo muito aquele filme de bagunça generalizada, sabe? É uma coisa muito protocolar, muito burocrática, sabe? A gente já viu isso em vários outros filmes, a gente viu isso sendo feito de uma forma muito melhor por outros filmes. Scott Derrickson, ele é um diretor que ele faz muito barulho ali no terror, né? O pessoal gosta muito daquele Sinister dele, do Telefone Preto. Eu acho que são filmes legais, na medida ali também do aceitável, não é nada, nenhum deles são grandes coisas. Pra ser sincero, do Scott Derrickson, o filme que eu ainda mais gosto dele é o Doutor Estranho, que eu acho que tem um trabalho interessante dentro de um gênero que ele vai se tornando muito genérico, que é o gênero de super-heróis, e aí ele vai lá e faz uma coisa um pouco fora disso. Mas assim, eu quis acreditar que Entre Montanhas seria um filme interessante, né? Justamente porque eu gosto do elenco, justamente porque a premissa me parece atraente. Mas no final eu acabei recebendo esse filme que é incrivelmente qualquer coisa, incrivelmente protocolar, que tem um sentimento de cansaço
muito cedo, assim, logo no começo a gente já se sente muito cansado de estar assistindo aquele filme, como que ele é realmente desinteressante. É bizarro porque ele não é um filme tão longo assim, né? Ele tem ali suas 2 horas, mas toda a primeira hora, ou seja, metade desse filme, ele parece que é simplesmente uma introdução interminável. Parece que nada acontece, parece que nada tá realmente sendo desenvolvido, realmente sendo aprofundado. A gente tá simplesmente tendo ali o tanto de informações sendo colocadas, a gente sabe como esse filme vai acabar logo nos primeiros minutos, a gente sabe quem vai ser essas pessoas erradas do filme, a gente já consegue antever algumas surpresinhas, sabe aquela coisa que supostamente deveria ser uma reviravolta, supostamente deveria ser aquele momento que você faz um tipo, ah, meu Deus, não. Logo nos primeiros minutos a gente consegue, tipo, ah, tá, vai acontecer isso, já entendi, essa pessoa é fulano, isso aqui significa tal coisa, isso aqui é o capitalismo que vai, meu Deus, sabe, tipo assim, nossa, ele chupa tantas ideias de tantos filmes que acaba sendo isso, ele não consegue nem criar uma ideia legal ali com essa mescla, fica simplesmente essa coxa de retalho genérica, com uma montagem ruim, incrivelmente cansativa. Então, para Entre Montanhas, nota 3. Eu sinto que ele entra aí como um sintoma dessa Hollywood atual, onde vários filmes eles são pensados talvez da maneira errada. Não sei como eu falei, se ele foi pensado para ser uma série, mas no final das contas ele acaba sendo utilizado. E aí eu não sei se ele foi pensado de cara assim, mas ele fica como aquele filme que ele é um filme descarte. Ele é um filme simplesmente para fazer volume num catálogo de streaming. A Apple TV bota esse filme lá com o chamariz, que é os dois atores principais. São atores incríveis, que eu acho que já fizeram filmaços, tem boas atuações, sabe? Atuações muito boas em filmaços. E que poderiam estar fazendo filmes muito mais interessantes, mas acabam presos em obras que nunca conseguem extrair o melhor deles, e ainda por cima acaba simplesmente se tornando, como eu falei, esse filme descarte, esse filme que é para fazer um volume ali no catálogo do streaming e no final ser esquecido, até porque não tem como um filme desse ser memorável, né? Muito triste quando a gente para pra pensar que ele justamente tem uma ideia ali de ficção científica para tentar se vender de uma maneira nova, né? Se vender com uma ideia nova, legal, e acaba ficando presa ao streaming, enquanto outros filmes que fazem isso de uma forma melhor vão pro cinema e acabam não tendo a mesma visibilidade que esse filme acaba tendo. Como é o caso muito do Mickey 17 ou do Acompanhante Perfeita, que são duas ficções científicas muito interessantes e que também parece que passaram meio batido do público. Mas você assistiu Entre Montanhas? Comenta aqui embaixo o que você achou ou sua expectativa se você ainda não viu esta bomba. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.